E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Voltando aí agora das férias, né? Hoje nós vamos gravar uma aula sobre a segunda lei de Ohm, certo? E hoje vai ser sem adição, né? A máquina gambiarras. Mas vamos aqui que vai dar tudo certo. Segunda lei de Ohm. Ok, meus queridos, a segunda lei de Ohm, ela é muito importante porque ela vai trazer para a gente a forma certa de você calcular a resistência elétrica para materiais tanto mais finos como os mais grossos, dependendo do comprimento do material e também vai depender do material, certo? O material ele é muito importante. É por isso que é usado o cobre aí no fio de alta tensão, também tem a ver com o preço, mas tem a ver da sua condutividade elétrica, né, da sua resistividade. E por que não é usado outro material, tipo a prata, que é muito melhor? Então vamos lá. As dependências aí da resistência elétrica. A resistência de um fio condutor é diretamente proporcional, ou seja, se um aumentar o outro aumenta, ao seu comprimento. A resistência é diretamente proporcional ao seu comprimento. Onde é que eu vejo isso daqui? Aqui na equação, ó. A resistência, certo? Ela é diretamente proporcional ao comprimento. O comprimento aqui ele vai ser dado por L, certo? E perceba uma coisa, já disse para vocês que em qualquer equação matemática, os dois de cima aqui, ó, ou tanto esse daqui, que nós vamos já ver aqui sobre ele, como esse outro aqui, eles são diretamente proporcionais. Se um aumenta, o outro aumenta. E esse de cima com o de baixo, se um aumenta, o outro diminui, ou seja, eles são inversamente proporcionais. Qualquer equação de matemática, de física, de química, se você pegar o de cima com o outro de cima, eles são diretamente proporcional. Agora o de cima com o de baixo, eles são inversamente proporcional. Se um aumenta, o outro diminui, ok. Então nós temos aqui ó, um fio, né? Aqui o comprimento dele, um comprimento L, ok. Então aqui ó, a resistência de um fio condutor é diretamente proporcional ao seu comprimento e inversamente proporcional à área da sua secção transversal. Então aqui ó, temos a área, quanto maior a área, vai ser menor a resistência. Aqui ó, maior a área, menor resistência. Maior comprimento, maior resistência. Como assim? Imagina você tendo que passar por esse local aqui, ó. Quanto mais espaçoso, ou seja, quanto maior a área, você passa com maior facilidade. É menor a resistência. Agora, quanto maior o comprimento, você vai ter que passar por um local muito maior. Aí o que acontece? Maior é a resistência, certo? Ok. E esse daqui, nós temos uma grandeza chamada de resistividade. Aí vai depender do material. Cada material ele tem a sua resistividade. E a resistividade ela tem muito a ver com a condutividade. Quanto mais resistência ele tem, menos condutor ele é. Então nós vamos ver daqui a pouco um gráficozinho aí, uma tabela. Aqui ó, tem um experimento muito conhecido, certo? Que você pode medir aqui através de um multímetro. O multímetro ele vai medir tanto a amperagem, né, como a voltagem, também pode medir a resistência elétrica. Então, ó, quando ele coloca aqui nesse terminal e ele já põe aqui nesse outro terminal, tem uma resistência. Mas quando ele já é colocado nesse outro aqui, ó, perceba que o fio ele aumentou aqui, ó. Se o fio aumentou, nós já vimos aqui, ó, se aumentou o fio, aumenta a resistência. Então, ó, aqui tem um fio de uma área, aqui já tem com uma área maior e aqui vai aumentando a área. E assim vai variando a resistência elétrica do material. Então é o seguinte, essa letra aqui é chamada de Rho, certo? Então a resistência elétrica, chamada de segunda lei de Ohm, essa equação, a resistência elétrica ela é Rho LA, ok? Rho, resistência, Rho LA. O L é o comprimento, A é a área e o Rho aqui é a resistividade do material, ok? Aqui é uma tabelinha aqui para a gente analisar, ó. Perceba que a prata, olhando aqui para a sua resistividade, ó, perceba que ela tem a menor resistividade. Ou seja, se ela tem menor resistividade, ela vai deixar conduzir melhor os elétrons no seu interior. Então, aqui ó, a condutividade térmica e nós temos também aqui uma relação com a elétrica, certo? Quanto maior a resistividade aqui,
menor resistividade, maior a condutividade elétrica, certo? Então a prata aqui ela seria um melhor condutor. Na verdade é inversamente proporcional a condutividade e a resistividade, certo? Se a resistividade aumenta, a condutividade diminui. Se a resistividade diminui, a condutividade aumenta. Aqui, ó, o cobre ele é melhor condutor, certo? Perdão, ele tem maior resistividade, então ele é menos condutor do que a prata, né? Então, por isso que no fio ele é colocado cobre, é por conta que ele é mais barato, certo? Ele não é tão barato, mas ele é mais barato do que a prata. Porém, a prata ela poderia conduzir melhor a eletricidade, certo? Mas não é viável devido ao custo. Então, ó, menor resistividade, passa mais corrente, certo? A corrente flui melhor. Perceba aqui que o ouro, tem gente que acha que o ouro ele é melhor condutor do que o cobre, mas não, certo? O cobre ele conduz melhor, ele tem baixa resistividade. Deu para entender? Então aqui ó, vai crescendo a resistividade, ó, certo? Então aqui esses materiais aqui já são menos condutores. O chumbo, né? Então nós temos aqui o alumínio, conduz eletricidade, né? Porém não tão bom, certo? Como outros materiais. Ok, passando adiante. Então, perceba a equação, né? Resistência, ρ, L sobre A. Vamos para umas questõezinhas aqui, ó. Um resistor de 5 watts, certo? É constituído, na verdade é 5 ohms, certo? Aqui, pessoal. Watts é a unidade de potência, né? Então, deixa eu riscar aqui. É 5 ohms, que é um resistor, certo? Então, um resistor de 5 ohms é constituído de um fio de 7 centímetros. Ok, centímetros não é unidade padrão de comprimento. Unidade padrão de comprimento é metros, né? E secção transversal de 0,5 milímetro quadrado. Se é milímetro quadrado, é unidade de área. E a unidade de área padrão é o metro quadrado. Ou seja, ele pergunta aqui, ó, qual é a resistividade? Então, cuidado para você não confundir resistividade, que é o ρ, com o resistor, certo? Que é o R, né? A resistência. Então, não confundir. Então, ele pergunta qual é a resistividade do material que é feito o resistor. Então, ele quer o valor do ρ, qual a resistividade, né? Então, nós sabemos que resistência é igual a ρ L sobre A. Então vamos aqui, ó, nós temos aqui a área, certo? Nós temos aqui o comprimento, ele deu tudo agora, meu querido. Ele queria exigir de você que você soubesse transformar os centímetros para metros e milímetro quadrado para metros quadrados. Ó, resistência eu tenho que vale 5. O ρ é o que ele quer. O L eu tenho que 7 centímetros, então eu tenho que transformar para metros. E a área eu tenho que 0,5 milímetros quadrados. Então vamos lá, vamos transformar aqui, ó. Você lembra daquela sequenciazinha, ó? Carla, hoje, dança, mais, depois, cai e morre. Aqui nós temos, ó, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metros, decímetro, centímetros e milímetros. Se você quer passar daqui para cá, ó, você vai ter que multiplicar por 10. E quando você for voltando, você vai dividindo por 10. Então aqui, ó, multiplica por 10 e assim por diante. Aqui eu tenho 7 centímetros. Centímetro está aqui, ó, 7 centímetros. Se eu quero chegar até metros, o que eu tenho que fazer? Divide por 10. Então, ó, 7 dividido por 10, 0,7. Dividido por 10, 0,07. Ok? Então, nós temos aqui, ó, que 7 centímetros equivale a 0,07 metros. Se transformarmos aqui, vai ficar 7 vezes 10 a menos 2, né? Ok. E agora, a área. Meu querido, a área já é ao quadrado. Ó. Você poderia agora colocar aqui, ó, quilômetro ao quadrado, hectômetro ao quadrado, decâmetro ao quadrado. E o que você fazia com 10, quando era metros, centímetros, milímetros, né? Você agora vai ter que multiplicar ou dividir por 100. Se vier para cá, agora é por 100. Para cá, por 100. Dividindo, antes era por 10, agora é por 100 e assim por diante. Certo?
Então aqui eu tenho milímetros ao quadrado, ó. Tá bem aqui, ó, milímetro ao quadrado. E eu quero transformar no metro quadrado, o que é que eu teria que fazer? Dividir por 100, depois dividir por 100 de novo e depois dividir por 100 novamente. Deu para entender? É uma forma de se fazer, mas tem outra forma. Você sabe que esse milizinho aqui, ó, de milímetro, né? Milímetros, milímetro, esse mili, ele equivale ao quê? O mili é um prefixo que vale 10 a menos 3. Então, basta eu substituir aqui, ó. Se eu tenho 0,5 milímetros quadrados, é a mesma coisa de 0,5. Esse mili é 10 a menos 3. Mili, né? Metros. Então, eu transformei o milímetros ao quadrado, certo? Perceba que está ao quadrado, então fica isso daqui, ó, ao quadrado. O mili é 10 a menos 3. Então, vai ficar aqui, ó, 0,5 vezes 10 a menos 3 ao quadrado. Como é potência de potência, a gente repete a base e multiplica os expoentes. Menos 3 ao quadrado, menos 3 vezes 2, perdão, que multiplica os expoentes, vai ficar menos 6. Ok? Então, é a mesma coisa que 0,5. Se eu deixar aqui 5, vai ficar 5. Ó, eu aumentei uma casa aqui, ó, e diminui 1 no expoente. Menos 6 menos 1, menos 7. Vezes 10 a menos 7. Ok? Então, isso daqui é a área. Aqui nós encontramos que era o comprimento L, né? Então, vamos lá. O L agora é 7 vezes 10 a menos 2. E a área é 5 vezes 10 a menos 7. Ok. Se eu quero a resistividade aqui, eu vou isolar, ó. Esse daqui que está aqui embaixo vem para cá multiplicando, então vai ficar aqui, ó, o 5 que já está lá, vezes esse daqui está aqui embaixo, passa multiplicando, né? 5 vezes 10 a menos 7. E esse que está multiplicando a resistividade aqui, ó, vem para cá dividindo. 7 vezes 10 a menos 2, igual a resistividade. 5 vezes 5 dá 25, né? Então, 25 vezes 10 a menos 7, dividido por 7 vezes 10 a menos 2, igual a ρ. Passando para cá, o ρ vai ser igual... 25 dividido por 7 vai dar 3,6, ok? 3,6. 10 a menos 7 dividido por 10 a menos 2, a gente já sabe, ó. Repete o de cima, 10 a menos 7. O de baixo sobe com sinal contrário, né? Se é 10 a menos 2, sobe 10 a 2. Então, vai dar 3,6 vezes 10, menos 7 com 2, menos 5. Então, item correto, item A. Lembrando que aqui é ohm, certo? Ok, meu querido? Tranquilo? Show de bola? Vamos para a próxima questão. Um fio metálico tem resistência elétrica igual a 10 ohms. Resistência 10 ohms. A resistência elétrica de um outro fio de mesmo material, se tem o mesmo material, tem a mesma resistividade, certo? Então perceba, ele está falando de um fio tem resistência de 10 ohms. Aí ele fala aqui, ó, a resistência elétrica de outro fio, tá aqui, ó, fio 1 e aqui o fio 2. A resistência elétrica de outro fio de mesmo material, então mesmo ρ, com o dobro do comprimento e o dobro do raio da secção transversal é. Então ele quer saber qual é a resistência nova, né? Ó, a resistência de um outro fio, só que esse outro fio agora, ele tem o mesmo ρ, só que o comprimento dele é o dobro do comprimento do primeiro. E o raio dele é o dobro do raio do primeiro, certo? Ok, analisando o primeiro, a resistência do primeiro, a gente já sabe que é o que? Ρ
L sobre A. E o segundo, a resistência dele vai ser o quê? Ρ, é o mesmo Ρ, o L novo, o comprimento novo, que ele disse que era o dobro, né? Dividido pela área nova, certo? Mesma fórmula. Tudo bem. Então vamos aqui. A resistência R', pegando aqui a resistência R' é igual ao Ρ, vezes o L. Pessoal, o L aqui, ó, ele é 2 vezes esse L antigo, certo? Então o L novo, ó, é 2 vezes o L antigo. E a área nós sabemos que a área de um fio, né, se nós pegarmos aqui um fio, a área de um fio, ela é o quê? πr ao quadrado, né? Se nós pegarmos essa areazinha aqui, ó, πr ao quadrado. Como esse Rzinho aqui agora é o dobro, pessoal, a área nova, ela vai ser o quê? π. O R é 2 vezes o R, antigo, né? Ao quadrado. Isso aqui é a área nova, certo? Então, a área nova, ela vai ser o quê? π. 2 ao quadrado, 4R. Então, a área nova é 4π. Ó, tá ao quadrado aqui, ó. O 2 vai ao quadrado, fica 4. O R ao quadrado fica R ao quadrado. Então, a área nova é 4 vezes, né? O π vezes o R ao quadrado. O πr ao quadrado, pessoal, πr ao quadrado, ó, πr ao quadrado é a área antiga, ó. Então, a área nova, ela é 4 vezes a área antiga, ó. Isso aqui é a área antiga, ó. Ok? Então, essa nova área aqui, ó, que eu já estou trabalhando aqui com o resistor novo, né? É a mesma resistividade, o comprimento antigo, o comprimento novo que é 2 vezes o antigo, 2L, e a área nova aqui, né? Ela é 4 vezes a área antiga, ó. Ok? Então, organizando aqui, ó, resistor novo, ele é passando 2 para cá, passando 4 para cá, vai ficar, ó, Ρ L sobre A, né? Só fiz trazer os números para cá para frente, ó. Isso aqui, ó, Ρ L sobre A, ele é a resistência antiga, ó. Então, o resistor novo, ele é 2 por 4, um número dividido pelo dobro é o quê? 0,5, né? 0,5, ou a mesma coisa que 1 meio, né? Ρ L sobre A é a resistência antiga. Ou seja, a resistência nova, ela é 0,5 a resistência antiga. 0,5 a resistência antiga, que ele disse que a resistência ela era igual a 10, né? Então 0,5 vezes 10, ou 0,5 é a mesma coisa que 1 meio, né? Então a resistência nova ela é a mesma coisa que 1 meio, que é 0,5 vezes 10. Era a mesma coisa da gente simplificar aqui, né? 2 por 2, 1, 4 por 2, 2, né? Então 1 vezes 10, 10 dividido por 2, 5. Então a resistência nova ela é igual a 5 ohms. Então, item correto, item D, ok? Vamos para a próxima questão. Selecione a alternativa que apresenta as palavras que preenchem corretamente as 3 lacunas nas seguintes afirmações, respectivamente. Corrente elétrica pode ser o resultado do movimento de corrente elétrica, é o resultado do movimento de elétrons, né, pessoal? Então, ou é o item A, isso aqui já não é nêutrons, né? Não é prótons, não é nêutrons, ou é o item E. Então, é uma das duas. Ok. Quanto maior o comprimento de um fio condutor, tanto maior ou menor é a sua resistência elétrica. Quanto maior o comprimento. Então, se a gente pegar aqui, ó, resistência é igual a Ρ L sobre A, certo? Então, vamos aqui, ó. Quanto maior o comprimento, se os dois estão em cima, maior é a nossa
resistência elétrica. Então, quanto maior o comprimento de um fio condutor, tanto maior é a sua resistência elétrica, certo? Então, maior. Aqui também é maior. Então, continua as duas corretas, né? Então, vamos ver aqui no final a diferença. Tópico 3 aqui, ó. A corrente elétrica que flui em um circuito elétrico, então ele está falando a corrente elétrica que flui em um circuito elétrico formado por uma bateria ideal e um resistor de resistência variável é inversamente proporcional a... Então ele quer saber a corrente elétrica que flui em um circuito. Então se eu desenhar aqui um circuito, ó, fazer aqui um circuito simples. Aí ele diz que no circuito, ó, é formado por uma bateria. Então a bateria ela tem esse símbolo aqui, certo? Porque a bateria ela é uma diferença de potencial, né? Ela tem uma voltagem, certo? Então é ela que dá energia para funcionar um controle remoto, né? Então ela tem esse símbolo aqui. Ok, é dada por U, né? Diferença de potencial, tensão. E um resistor. Então aqui eu tenho um resistor. O símbolo do resistor é esse, né? Então uma lâmpada, a lâmpada ela tem o seu símbolo, né? Mas um resistor, uma lâmpada ela pode ser um resistor, uma lâmpada incandescente, né? Um ferro elétrico, um chuveiro elétrico, tudo vai ter esse símbolozinho aqui do resistor. Ok. E nós temos aqui uma correntezinha fluindo, né? Uma corrente I fluindo do polo positivo para o polo negativo, sabendo que os elétrons fluem do negativo para o positivo. Mas tem, como nós vimos na aula lá de introdução à corrente elétrica, né? Nós temos aqui o sentido real, que é do negativo para o positivo, e nós temos o sentido convencional, que é o da corrente elétrica do positivo para o negativo, né? Tudo bem. E nós temos aqui a primeira lei de Ohm, né? Que diz que a DDP é igual a resistência vezes a corrente, né? URI. Como ele está falando da corrente elétrica, certo? E ele quer saber se ela é inversamente proporcional a quem? Então eu vou isolar aqui o I, ó. Se eu isolar o I, o R que está multiplicando vem para cá dividindo. Então, ó, U sobre R é igual ao I, né? Só colocando o I aqui no primeiro termo. I é igual a U dividido por R. Pessoal, aqui, ó, perceba que ele disse, ó, que o resistor de resistência variável, ou seja, o resistor ele varia, a resistência dele aumenta, diminui, né? O que acontece se o meu resistor aumentar? O que acontece com a corrente? Nós vimos que em qualquer equação matemática, pessoal, o de cima com o de baixo, eles são o quê? Inversamente proporcional. E os dois de cima, eles são diretamente proporcional, certo? Então, quanto maior a corrente, menor a resistência. Maior corrente, menor resistência. E o inverso também, né? Maior resistência, menor corrente. Menor resistência, maior corrente. Ou seja, ele pergunta aqui, ó. A corrente elétrica que flui num circuito elétrico formado por uma bateria ideal e um resistor de resistência variável é inversamente proporcional a... Então, é inversamente proporcional a resistência, ou seja, quem está em cima e embaixo aqui, ó, é a corrente e a resistência. Então, o item correto é o item A, ok? O A está correto. Ok, meus queridos? Então, tudo de bom aí para vocês. Estudem, certo? Porque isso aí também cai muito no Enem, certo? Ultimamente, nas últimas provas, caíram resistência elétrica de materiais. Ok?